estamos no Conecta. Conecta Processo Penal em Debate, um podcast que trata de temas relevantes do processo penal contemporâneo. Sou Nereu Giacomoli, professor da PUC do Rio Grande do Sul e advogado. Comigo, o também professor da PUC do Rio Grande do Sul e advogado, Marcos Eberhardt. Este é o episódio de número 56, que irá tratar da colaboração premiada, especificamente com referência à Lei 13.964, de 2017, denominada de Lei Anticrime. Conosco, o convidado de hoje, Vinícius Gomes de Vasconcelos, que é mestre pela PUC do Rio Grande do Sul, doutor pela USP e com estágio pós-doutoral pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também pesquisador visitante do Max Planck na Alemanha, editor-chefe da Revista Brasileira de Direito Processual Penal, que, inclusive, foi agraciado com o Prêmio de Jovem Editor. Também o professor Vinícius é convidado em diversos cursos de especializações, em diversas universidades, professor do IDP de Brasília e também da Universidade Estadual de Goiás. Coordena também o Seminário Brasileiro de Teses em Ciências Criminais e assessora ministro no Supremo Tribunal Federal. Possui vários artigos, inclusive sobre colaboração premiada, vários livros também, tratando, inclusive, do tema que irá desenvolver hoje, da colaboração premiada. Então, professor Vinícius, em termos de legislação, qual é a nossa situação hoje no Brasil em termos de colaboração premiada? Obrigado por ter aceito o nosso convite e tem a palavra. Olá a todos e a todas, é uma alegria estar com vocês aqui hoje. Queria inicialmente agradecer o convite ao professor Nereu, ao professor Marcos. Sempre acompanho o podcast de vocês, escutei vários episódios, fico muito feliz com o sucesso do projeto e agradeço pelo convite porque é sempre tão interessante pensar sobre esses temas relacionados à colaboração premiada, aos acordos no processo penal, porque isso é uma tendência que vai, na minha opinião, dominar, se é que já não domina o nosso processo penal. O nosso ainda não, mas no mundo, com certeza, é uma tendência determinante a expansão desses acordos no processo penal mundial, especialmente nos que a gente conhece mais, né, de origem ocidental. Os acordos no processo penal, eles são uma tendência de ampliação já há algum tempo. Aqui no Brasil, a gente tem desde a Lei 9.099, que o professor Nereu estuda há bastante tempo, com a transação, com a suspensão condicional do processo, etc. Agora, mais recentemente, a gente teve a inclusão do ANPP, que eu já ouvi vários episódios de vocês aqui no podcast sobre o ANPP, né, que foram muito interessantes. E aqui no nosso episódio de hoje, a gente vai falar um pouco mais de colaboração premiada e os impactos do pacote anticrime. Quando eu falo desse tema, eu sempre costumo iniciar dizendo que, entre as várias sortes que eu dei na vida, uma delas ter sido orientado pelo professor Nereu, com certeza, e outra foi também começar a pesquisar sobre acordos no processo penal lá antes da Lava Jato. Então, a gente às vezes acha que a colaboração premiada surgiu com a Lava Jato, surgiu ali nos anos 2000 e pouco, 2014, 2010, 2014, etc. Mas não. A colaboração premiada existe no nosso sistema há bastante tempo. Ela existe no nosso sistema desde lá da Lei de Crimes Hediondos, né, 8032, lá nos anos 90, onde, passando por várias outras leis, a gente foi inserindo ou foi consolidando esse mecanismo no nosso ordenamento. Só que ali, em 2015, né, 2013, com a Lei 12.850, em 2013, a gente teve a introdução de um procedimento bem mais delimitado da colaboração premiada no nosso processo penal. Todas as leis anteriores, elas regulavam a colaboração premiada somente no seu aspecto material. Se a gente for olhar lá a Lei de Crimes Hediondos, o Código Penal, a Lei de Proteção à Vítima e Testemunha, todas elas têm 1 ou 2 artigos onde prevêem expressamente a existência do mecanismo, mas não regulam como que ele deve acontecer, não regulam o procedimento negocial, a formalização do acordo, a homologação, nada disso era previsto. E acabava que, na prática, os juízes que faziam colaboração premiada
faziam o seu próprio procedimento. Se dizia que tinham juízes que adotavam um procedimento semelhante àquele que foi consolidado pela Lei 12.850. Inclusive, o ex-juiz Sérgio Moro, que fez acordos já em operações anteriores, e ele adotava um procedimento mais ou menos parecido com o que foi consolidado na lei, com a formalização de um acordo, a homologação e etc. E outros que não faziam assim, que simplesmente diziam para o réu, fale o que quer, e lá na sentença eu vejo se te dou algum benefício, se eu achar pertinente. Então, havia a delação, a colaboração premiada, mas não havia um procedimento bem regulado. A Lei 12.850 veio a trazer esse procedimento de um modo bem mais concreto, bem mais delimitado. Ela introduziu toda essa lógica negocial, introduziu a formalização do acordo, os benefícios possíveis, toda essa regulamentação, até chegar na fase de homologação, onde o juiz ou a juíza tem que homologar, analisar, ver se tem cláusulas que sejam ilícitas e etc. Só que eu defendi, né, que foi minha dissertação de mestrado, orientada pelo professor Nereu. Naquele momento eu fiz uma análise um pouco mais genérica sobre esses mecanismos negociais, sobre o que é a barganha, o que são os acordos no processo penal, que é o livro Barganha e Justiça Criminal Negocial, publicado pela de Plácido. Quando eu defendi a minha dissertação, o pessoal começou a me chamar em alguns cursos de especialização, de pós, para dar aula especificamente de colaboração premiada. E aí eu comecei a estudar colaboração premiada em específico. Li bastante doutrina, procurei bastante jurisprudência. E o mais importante, fiz uma análise sobre os acordos que estavam sendo firmados na Operação Lava Jato, lá no começo dela. Se vocês lembrarem, vários acordos, eles começaram a ser publicados na imprensa, etc., ainda que estavam em sigilo, eles foram divulgados. Eu peguei alguns, comparei as cláusulas, analisei tudo isso. E por que eu digo isso? Porque a gente estuda a legislação, a 12.850, como eu falei, ela naquele momento, em 2013, nos anos posteriores, trouxe um procedimento regulamentado, razoavelmente regulamentado e limitado na legislação. Só que se a gente fosse estudar somente a lei, a gente não ia ter noção nem perto de como que a colaboração premiada aconteceu na prática, especialmente nessas grandes operações. Eu costumo dizer que estudar a colaboração premiada só com base na lei seria a mesma coisa que um estrangeiro vir aqui para o Brasil, querer estudar o sistema penitenciário e estudar somente a LEP. Não vai ter sentido, não vai ver como o sistema penitenciário na prática funciona, porque a nossa LEP prevê vários direitos, vários benefícios muito razoáveis que não são tão aplicados na prática. Então, estudando os acordos que foram firmados na Operação Lava Jato e em algumas outras grandes operações, se começou a perceber que, na prática, não se adotou muito precisamente os procedimentos, os limites previstos na legislação. Então, na prática, os acordos começaram a prever benefícios bem distintos daqueles regulados pela lei. A lei falava em 5 benefícios: redução de pena, perdão judicial, concessão de progressão de regime antecipada ou diferenciada, de certo modo, o não oferecimento da denúncia e a conversão por pena alternativa, por pena restritiva de direitos. Só que na prática começaram a surgir benefícios bem maiores, com reduções de pena bem mais elevadas, com regimes diferenciados, distintos daqueles previstos no Código Penal e na Lei de Execução Penal. O nosso sistema ele prevê 5 regimes possíveis, né, o aberto, semiaberto e o fechado, e na prática começaram a criar regimes diferenciados, aberto diferenciado, semiaberto diferenciado, fechado diferenciado, em uma sistemática completamente diferente daquela que o nosso ordenamento prevê. E eles, inclusive, adicionavam adendos ao final, anexos ao final dos acordos, meio que regulando como que esses sistemas, esses regimes seriam colocados. Então, vejam, a Lei 12.850 trouxe um sistema que eu denomino como um sistema limitado de legalidade dos benefícios do procedimento, mas na prática não pegou. Eu, particularmente, acho que esses mecanismos negociais tendem a isso, né? Sempre tendem a incentivar essas aberturas, esses potenciais abusos. Eu tenho uma certa visão crítica em relação à expansão muito larga desses acordos no processo penal. Não acho que eles sejam inconstitucionais, acho que eles podem ser importantes, mas acho que eles precisam ser limitados, ser previstos de um modo limitado e sempre com respeito à legalidade. Então, na prática, acabou que a lei não foi um limite tão grande.
O STF julgou alguns casos relacionados a isso, inclusive o HC, o precedente mais famoso é o HC 127483, que foi julgado pelo plenário, que analisou várias questões da colaboração premiada lá no começo da Operação Lava Jato, é um julgado de 2015, agosto de 2015, e nesse julgado se aceitou, a maioria dos ministros aceitou os benefícios, mesmo fora das hipóteses previstas na legislação. Então, vejam que o cenário foi mais ou menos esse. A lei, antes da 12.850, a gente tinha um cenário de falta de limites e falta de critérios, porque não tinha um procedimento bem delimitado, cada juízo fazia do seu jeito. A lei 12.850 veio em 2013, traçando benefícios limitados, prevendo um procedimento mais claro. Mas, na prática, não foi bem assim. Na prática, pelo menos nas grandes operações, isso não aconteceu. A lei 12.850 não foi um limite. E aí o pacote anticrime, a lei anticrime, surgiu no fim de 2019, meio que com uma reação. É importante ver, inclusive, que as alterações sobre colaboração premiada não estavam no projeto original que foi apresentado pelo ex-ministro Sérgio Moro. Elas foram inseridas ao longo do processo legislativo no Congresso Nacional, trazendo algumas limitações com relação à colaboração premiada. Cito para vocês algumas delas. Por exemplo, várias delas já tinham sido consolidadas na jurisprudência do STF, especialmente da segunda turma, como a insuficiência das declarações do colaborador para recebimento da denúncia, para imposição de medidas cautelares, a necessidade de motivação pelo Ministério Público quando recusa ou não propõe um acordo de colaboração premiada. Tudo isso já tinha sido avançado pelo STF, mas algumas coisas foram bastante rigorosas, e eu acho que até um pouco demais. Eu acho que algumas das limitações que foram inseridas pela legislação têm que ser vistas com algum cuidado, e trato de uma delas aqui em específico. Como eu falei para vocês, na prática, os acordos eles começaram a prever regimes diferenciados de pena, totalmente diferentes daqueles previstos na legislação. Isso me parece, e eu sempre sustentei desde a primeira edição do meu livro, como inconcebível. Não dá para a gente aceitar que se criem regimes fora daqueles regimes que o nosso ordenamento prevê, fechado, semiaberto, aberto. Não dá para a gente aceitar um regime diferenciado sem qualquer previsão normativa. Por outro lado, se a gente trouxer limites rigorosos demais para os benefícios, como, por exemplo, se a gente for fazer uma análise do artigo 4º, parágrafo 7º, inciso 2º, que foi o inserido pelo pacote anticrime, ele é um inciso bem grande, que diz o que o juiz tem que analisar na homologação, e diz que o juiz deve verificar a adequação dos benefícios, vedando expressamente regimes diferenciados e, inclusive, requisitos para a progressão de regime. Então, numa interpretação bastante rigorosa do parágrafo 7º, inciso 2º do artigo 4º da Lei 12.850, que foi inserido pelo pacote anticrime, a gente vedaria por completo qualquer regime mais benéfico. Então, mesmo se fosse impor um regime semiaberto, não criar regime, mas prever os regimes que existem no nosso ordenamento. Isso também estaria vedado numa interpretação bastante rigorosa do dispositivo. E isso eu tenho um certo receio. Me parece que se a gente traçar limites muito rigorosos aos benefícios, a gente pode perder um pouco de amplitude de aplicação para os acordos de colaboração premiada. Não acho que eles devam ser generalizados, mas também não acho que eles sejam inconstitucionais e nunca devam ser utilizados. Acho que eles podem ser mecanismos importantes para a verificação dos fatos numa criminalidade mais complexa. E por isso eu tento interpretar esse dispositivo como uma vedação expressa a esses regimes que não existem no ordenamento, ou seja, regime fechado, diferenciado, aberto, diferenciado. Esses, ao meu ver, realmente não podem ser admitidos. Contudo, se a gente prevê uma redução um pouco maior, se a gente prevê um regime mais benéfico, um regime como, se era um caso de fechado, a gente impõe um semiaberto, ou a gente prevê uma fração de progressão de regime um pouco mais benéfica. Desde que em regimes existentes no ordenamento, isso não me parece tão problemático. E existem dois dispositivos, um parágrafo na própria lei 12.850, se eu não me engano é o parágrafo 5º, mas é que eu não lembro bem, tem que verificar depois, e também lá na lei de lavagem existe uma previsão de colaboração premiada que autoriza a imposição de regime mais benéfico, mesmo não cumpridos com os requisitos. E nesse sentido, me parece que ela não foi revogada implicitamente pelo pacote anticrime e poderia, sim, ser aplicada na prática, na minha visão.
Então, em conclusão, a lei, depois de tudo isso, em resposta à pergunta do professor Nereu, acho que o pacote anticrime, né, a Lei 13.964, veio muito bem, trouxe diversas modificações muito importantes que trouxeram critérios para as negociações, consolidaram na legislação avanços importantes que a jurisprudência já tinha feito, mas alguns dispositivos me preocupam um pouco, como esse, que eu tratei aqui mais especificamente, que é o 7º inciso 2º do artigo 4º. Acho que a gente não pode dar uma interpretação tão restritiva a ele. Acho que a gente pode interpretar ele a partir de outros dispositivos, como o que prevê a colaboração premiada na lei de lavagem e o próprio que prevê a possibilidade de progressão de regime sem o cumprimento dos requisitos objetivos no caso de colaboração premiada tardia, que está previsto na própria Lei 12.850. Então, em conclusão, como regra, no geral, a Lei 13.964, o pacote anticrime veio muito bem, trouxe várias modificações bem importantes sobre colaboração premiada. Alguns dispositivos, eu acho, têm que ser interpretados de um modo mais sistemático para não restringir demais as possibilidades de negociação e a aplicabilidade da colaboração premiada na prática. Tudo isso que eu tratei está previsto, está tratado, está regulado, eu analisei no meu livro de colaboração premiada, na edição mais recente, teve uma edição no ano passado, que foi a terceira, que já houve aí pós pacote anticrime, e esse ano deve sair a quarta, já mandei os arquivos lá para a editora, também com mais algumas atualizações da jurisprudência, é o livro Colaboração Premiada no Processo Penal, publicado pela RT. Então, agradeço a vocês pelo convite, pela participação, espero que tenha falado um pouco rápido para tratar das questões, mas, no geral, estou sempre à disposição para todos, para vocês aqui por perguntas, aos ouvintes. Podem me procurar no Instagram, nas redes sociais, no Twitter, a gente mantém contato por lá, ou também mandar por e-mail. Todos os meus artigos publicados estão no meu academia.edu, para quem tiver interesse, e eu nunca deixo de sugerir para todos, sempre a Revista Brasileira de Direito Processual Penal, que eu sou editor junto com o professor Nereu e com uma equipe ótima. A gente tem, inclusive, um dossiê que foi sobre colaboração premiada e vários outros. É uma revista de acesso aberto, só vocês jogarem no Google e vocês acham muito material interessante. Então, muito obrigado, professor Nereu, muito obrigado, professor Marcos. É sempre um prazer. Professor Vinícius, a sua obra Colaboração Premiada no Processo Penal, nessa terceira edição, pela Revista dos Tribunais, eu tenho ela aqui comigo, ela já está atualizada com o pacote anticrime e está saindo a quarta edição, é isso? Isso, vai sair esse ano a quarta. Certo. Eu vou fazer uma pergunta aberta, mas que, na verdade, me chamou bastante atenção do ponto de vista do tempo que a doutrina, que a jurisprudência, que o sistema jurídico ele precisa para poder fazer a gestão de um instituto até que ele se amolde àquilo que efetivamente seria um ponto ideal, ou seja, em que ele não fosse totalmente alargado e que também não houvesse uma restrição, que é o que a gente está começando a passar do ponto de vista do acordo de não persecução penal. Então, a gente está vivendo no acordo de não persecução penal isso que se passou com a colaboração. Claro, são institutos diversos, mas, evidentemente, ambos, de alguma maneira, focam naquilo que o professor Nereu, lá na década de 90, antes disso até já falava, em relação ao consenso. Então, eu queria lhe perguntar, professor Vinícius, de uma forma bem aberta, claro, até peço desculpas por essa pergunta tão assim, que permite, né, enfim, ir muito além. Sobre o acordo de não persecução penal, sobre esse ponto de vista de tudo que a gente está vivendo, a gente está vendo acordos muito diferentes entre si, STJ entende por uma turma de uma forma, aí nos tribunais, TRF4 aqui, por exemplo, no Sul, está entendendo que a gente pode fazer acordo a qualquer momento dentro do trânsito em julgado. Mas não é a mesma realidade do TJRS, não é a mesma realidade do TJ em São Paulo, TJ de Santa Catarina, enfim, a gente há uma multiplicidade aqui e aí a gente consegue enxergar uma série de pessoas perdendo a oportunidade de solução pela via consensual em relação a essa multiplicidade de entendimentos. Eu queria lhe ouvir um pouquinho só sobre isso, professor Vinícius. Não, uma ótima pergunta. O caso da colaboração premiada foi interessante, foi um pouco excepcional, porque
como existiam alguns réus na Lava Jato com foro privilegiado e etc., e foi uma questão que chamou bastante atenção, o STF julgou vários pontos da colaboração premiada naquele HC 127483 em certa proximidade com a promulgação da lei, né? A lei de 2013, o STF julgou em 2015 e regulou nessa decisão. Eu costumo falar que ela é quase uma legislação complementar, o HC 127483, porque ela trouxe vários pontos de interpretação da colaboração premiada, então houve essa delimitação um pouco mais precisa pelo plenário do STF. O ANPP ainda está toda nessa transição. Até surgiu o pacote anticrime, tinha muito debate, porque tinha aquela resolução do CNMP, tinha boa parte da doutrina sustentava que isso era inconstitucional, porque regulava a matéria que deveria ser em legislação federal. O pacote anticrime inseriu na lei, e houve todo esse debate sobre a retroatividade, né? Esse ponto específico tem gerado muita divergência entre os ministros, etc. O STJ realmente tinha essa divergência entre as duas turmas. Se eu não me engano, a sexta turma aderiu à posição da quinta, então agora o STJ está meio que pacífico de ser só até a denúncia, né? No STF, a primeira turma foi também nesse sentido, e a segunda ainda não julgou nenhum caso específico, e o ministro Gilmar afetou um HC para o plenário, que trata dessa questão. Mas eu acho que a tendência do STF, se já tem na primeira turma 5 ministros, a decisão foi unânime, né? Na primeira turma. E na segunda turma, provavelmente, ministro Fachin, ministra Carmen, ministro Fux, né, que está na presidência, acho que tenderiam a seguir numa posição mais restritiva, e parece que a tendência vai ser, salvo se algum dos ministros da primeira turma mudar de posição, vai ser seguir no sentido de ser só até a denúncia, né? E isso realmente traz várias confusões, traz vários pontos divergentes, e isso é o mais complicado. Uma eventual disparidade de tratamento, né, uma violação à isonomia, que é muito complicado e por isso que é importante tentar assentar a questão o quanto antes. Mas são institutos parecidos, que trazem características semelhantes e também diferenças, e é tão interessante pensar porque todos eles fazem parte desse cenário mais amplo de expansão dos acordos da justiça criminal negocial no nosso processo penal. Obrigado, professor Vinícius, pela excelente resposta aos nossos ouvintes, que certamente se interessam muito, advogados, juízes, promotores, estudantes de direito, todos eles muito interessados no tema do consenso que abrange um número enorme de infrações penais e que, inegavelmente, já toma conta do nosso passado, do nosso presente e certamente do nosso futuro. Esse foi o episódio número 56 do Conecta Processo Penal em Debate. Conosco o professor Vinícius Vasconcelos, doutor em Direito pela USP, editor-chefe da Revista Brasileira de Direito Processual Penal, professor convidado de várias pós-graduações no Brasil, citando a Unicinos, a nossa Unicinos aqui no Sul, a nossa PUC-RS, a PUC de Minas, a BDConst, a UX e tantas outras instituições, assim como professor efetivo da Universidade Estadual de Goiás e professor do PPG em Direito, Mestrado, Doutorado e da graduação do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, do Distrito Federal. Compartilhe conhecimento pelo Conecta Podcast, que está no ar todas as quartas-feiras às 18 horas.